Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico de Evangelização Discipulado de Jesus Cristo. E aqui nos encontramos mais uma vez no canal DJC Brasil, nesse domingo 9 de agosto. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal para falarmos sobre vocação. E nesse mês dedicado às vocações, hoje a igreja celebra a vocação da família, principalmente na pessoa do pai, uma vez que o seu papel de educador, em parceria com a mãe, é muito importante na missão familiar, na missão de educar, na missão de ser exemplo, e mais do que dar exemplo, ter tempo para estar, para ouvir, para observar, para entender e para cuidar com amor de seus filhos, com fé, com compaixão, e fazer do seu lar o ambiente que vive o caminho da verdade. O pai, como a gente costuma dizer, é o pai de família, né? É o pai que está na cabeça da família. Então, a todos os pais, nesse domingo 9 de agosto, a todos que nos escutam, aqueles que nos escutarão depois, noutro momento, um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a sua missão de ser pai, de educar, principalmente de educar na fé os filhos que Deus lhes concedeu. Vocês são presença de Deus no seio da família. E que vocês possam sempre chefiar a família de vocês no amor, na misericórdia, sempre com generosidade. E eu convido a você a compartilhar o nosso endereço no portal www.djcbrasil.com.br com seus amigos, com os pais de amigos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vocação matrimonial, que na verdade conduz para a vocação familiar. Nós vamos falar um pouquinho. Então, se você tem um casal de amigos, se você deseja que a graça de Deus, que a palavra de Deus alcance famílias, você pode agora estar compartilhando o nosso endereço para que eles se unam conosco. Compartilhem também com os filhos, filhos compartilhem com os pais, porque desejamos falar um pouquinho sobre essa vocação que tem a missão de ser aquilo que Deus escolheu quando uniu o homem e a mulher para crescer e multiplicar tantos filhos para Ele, né? Para que pudessem multiplicar na humanidade. Então, compartilhe aí. Se você ainda não se cadastrou no nosso portal, se cadastra, se inscreve no nosso canal, pode acionar o sininho para que você seja sempre lembrado quando nós começarmos uma nova publicação. E como eu disse, nós queremos neste domingo falar um pouquinho do sacramento do matrimônio. Este sacramento que é uma doação. Ele que é uma união por meio da qual os esposos se entregam totalmente um ao outro. Similar ao amor de Deus pelo seu povo, a igreja, ao amor de Cristo, que se entregou em sacrifício da salvação da humanidade. Matrimônio, meus irmãos, é vocação. É um caminho pela qual os esposos devem buscar viver a beleza da santidade enquanto alcançam a realização de seus sonhos. A família é a concretização da vocação matrimonial. Nisto consiste o quê? A alegria de gerar novas vidas, estar um com o outro ao serviço, estar em comunhão de gerações, ter a certeza da presença de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, ele diz que o amor é a vocação de todos nós. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou para o amor. Vocação fundamental e inata de todo ser humano, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Tendo Deus criado o homem e mulher, seu amor mútuo se torna uma imagem do amor absoluto e indefectível de Deus pelo homem. Esse amor é bom, muito bom aos olhos do Criador, que é amor, ou seja, a vocação matrimonial, a vocação à família é muito
querida, é muito boa aos olhos do Criador. O amor entre os esposos, viu, amados que agora nos escutam, seu Darim e Dona Evanda, que sempre me dizem que não perde nenhum podcast e que são referência de casais, porque são aqueles que assumem os casais no discipulado. O amor entre os esposos, viu, meus amados, reflete o amor de Deus por cada um de nós. Por isso a vocação ao matrimônio se faz tão importante para a igreja. Diz o Papa Francisco, em uma das suas catequeses sobre as famílias, que a aliança conjugal é algo que enriquece a igreja e que para viver a vocação ao matrimônio é preciso um grande ato de fé e de amor. Esse movimento de amor testemunha a coragem de acreditar na beleza do ato criador de Deus e de viver aquele amor que leva a ir sempre além de si mesmo. Contudo, meus irmãos, viver a vocação do matrimônio é um desafio constante, ou não é? Vocês que são casados, que têm a vocação matrimonial, que se abriram ao sacramento do matrimônio, que constituíram a vocação familiar, é um desafio constante, não é? Além da convivência um com o outro, de amar as qualidades, de aprender a conviver com os defeitos. Para isso, os esposos precisam estar comprometidos a viver uma promessa de amor conjugal, não é verdade? Para ser ajuda para o outro, é preciso primeiramente aceitá-lo como ele é, nas suas qualidades e nos seus defeitos. Por isso que quando a pessoa está se preparando para o matrimônio, é necessário passar por aquelas fases do namoro, depois do noivado, até chegar ao casamento. Porque às vezes quando se atropela estas fases, acaba que o casamento, você vai logo dizer, não, eu casei, se eu não tivesse casado, tinha dado certo. Muitos hoje têm esta consciência, mas não. É porque o casamento é um processo que precisa ser vivido nas suas etapas, no conhecimento, de ir conhecendo ao outro, de ir se conhecendo, de ir vivenciando aquilo que Deus quer. Porque muitas vezes os casamentos atropelados acabam que atropelam aquilo que Deus escolheu para quem quer casar, para quem Deus chamou ao casamento. Acolher o outro na totalidade de sua verdade, como se diz lá nos votos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que as mortes os separem, não é isso? Ser compreensivo, companheiro e, na medida em que o outro sente necessidade de mudar em alguma atitude, saber orientá-lo para dar a ele a oportunidade de fazê-lo crescer como pessoa. É preciso acolher o outro na sua totalidade. É preciso estar unido a ele. Isso na saúde e na doença, na hora da compreensão, na hora da necessidade, na hora da pandemia. Eu sei que existem muitos casamentos que durante esse processo se fortaleceram, muitos matrimônios se fortaleceram. Outros que não viviam, ou que as pessoas estão perdidas dentro do próprio matrimônio, está sendo um suplício, um sacrifício com a convivência. Por isso que o matrimônio precisa ser vivido nessa comunhão, nessa totalidade de acolher o outro na sua verdade. Porque quando se perde isso, quando se perde a confiança, quando se perde a lealdade, fica muito difícil. E principalmente quando o casamento não está sendo constituído na graça de Deus. Mais do que ciente, meus irmãos, das dificuldades e dos tormentos que ameaçam a família, a igreja, ela visa amparar os seus filhos e filhas a viverem bem a sua vocação ao matrimônio. São João Paulo II, enquanto Papa, orientou a igreja a ver e a cuidar dos esposos como o santuário da vida, pois é no seio da família que se encontra uma escola de santidade e cultivo das virtudes. Mas, na prática, o que é que a igreja propõe aos esposos para que possam bem viver a vocação ao matrimônio? Vocês sabem disso? Sendo o amor entre os esposos a revelação do amor de Deus por nós, não podemos melhor manifestar o amor tendo como fonte o próprio amor do Criador. Por isso se faz indispensável
ao casal alimentar a sua vida espiritual, ou seja, buscar em Deus o amor para ser o amor para o outro. Se você não está indo buscar na fonte o amor para se refontizar e ser canal do amor para o outro, se você não tiver cuidado com todas as dificuldades que nós vivemos nestes tempos modernos, nestes tempos difíceis, se não tiver esse cuidado, como toda vocação, se não tiver esse cuidado, se não tiver esse zelo pela família, vai se dissolvendo aquela união. Aquela aliança ela vai ficando, não se quebra, porque a aliança feita com Deus não se quebra, mas vai ficando uma aliança morna. E você vê que a aliança morna, quando a gente não alimenta a nossa comunhão, a nossa unidade com Deus, a gente não é quente, não é frio, a gente vai ficando morno e no casamento também acontece isso. Por isso que a vocação familiar precisa também estar sendo constantemente posta diante do Senhor e alimentada pela oração. Família que não reza, casal que não reza, é difícil vencer as dificuldades que a vida apresenta. Nos tempos difíceis, quando as dificuldades chegam, quando as doenças chegam, quando os vícios querem tomar de conta, quando às vezes o homem passa o final de semana todo fora e a mulher fica em casa cuidando dos filhos, fica difícil. E quando você não crer em Deus, você não tem a esperança, você não está abastecido na graça de Deus, você vai fazer o quê? Você vai desistir. Por isso que é importante buscar sempre em Deus esse alimento para a sua vida espiritual. Somente na oração, meus irmãos, é que os esposos se encontram, é que encontram tudo quanto necessitam para viver bem a promessa do amor conjugal. Do contrário, já alertou o Papa Francisco, por meio da exortação apostólica à alegria do amor, sobre o amor familiar, que o enfraquecimento da fé e da prática religiosa em algumas sociedades afeta as famílias, deixando-as ainda mais a sós com as suas dificuldades. Os padres disseram que uma das maiores pobrezas da cultura atual é a solidão, fruto da ausência de Deus na vida das pessoas e da fragilidade das relações. Estão vendo aí? Os padres disseram que uma das maiores pobrezas da cultura atual é a solidão. Fruto de quê? Da ausência de Deus na vida das pessoas e da fragilidade das relações. Se você é casado, você tem um esposo, vocês não alimentam a sua vida conjugal, porque precisa. Quem é casado precisa ter fortalecida e alimentada a sua vida conjugal. Como o nosso acompanhante sempre diz, no amor eros, o casal precisa ter desse amor, o casal precisa viver a intimidade do casal. Se não tem esse alimento, se não tem essa força, se não estão buscando essa vida conjugal, sempre buscando a santidade, mas fazendo aquela convivência ser agradável, se não buscam a Deus, se não rezam a Deus, é um relacionamento frágil, que qualquer tormenta, qualquer dificuldade, qualquer coisa já está o quê? Jogando tudo no chão. E se desiste logo. Hoje essa consciência de que se não dá certo eu deixo logo. Né? Se eu casar, vou casar. Se não der certo eu caso, depois arranja outro. Né? Essa consciência, mas não. O que Deus te constituiu é que a relação do homem com a mulher, que ninguém os separe. E é para isso que Deus os criou. E foi para isso que Deus chamou a um, chamou a outro e os uniu a serem uma só carne. Por isso que precisa os casais na relação do matrimônio desse alimento, para que a vocação familiar seja constituída a partir disso. Quando vem os filhos, quando vem o relacionamento que tem que ter, o relacionamento pessoal, a relação de família, de cumplicidade, de amor, de renúncia. Somente unidos em oração é que se pode viver de fato a santidade, a vocação ao matrimônio. E quando Deus colocou no coração do Padre Marcos, como a gente já viu no outro podcast, sobre a inspiração
inicial fundante também lhe dava o entendimento que o DJC precisava cuidar dessa vocação familiar, cuidar dos casais, cuidar dessa vocação ao matrimônio, ou seja, ter um lugar em que com Deus, em que esses casais pudessem vir se fortalecer, viessem encontrar a Deus, para que a sua relação do conjugal, mulher com homem, que também se estende para a família, se fosse fortificando. É isso que o discipulado de casais oferece e que foi colocado também no coração da obra, para que tivessem esse acompanhamento às famílias. Porque, como a gente acabou de ver, se não tivesse relacionamento, essa intimidade com Deus, nenhuma relação se sustenta pela fragilidade que os esposos podem ficar. Então, o discipulado vem ser este caminho para que os casais possam ter essa busca, esse encontro com Deus, e fortificado, a vocação familiar possa se constituir numa base firme. Foram os casais a quem Deus os chamou a ser uma só carne, a crescer e a multiplicar. E só sendo a família um lugar de oração, onde o casal possa crescer como discípulo. Crescer na santidade, alimentados pela palavra de Deus, e que podem viver plenamente a vocação de serem felizes, de crescer na graça. Ou seja, só um local onde a família possa crescer na oração, onde o casal possa ir mergulhando na graça de Deus, alimentados pela palavra do Senhor, é que eles podem viver plenamente a sua vocação de serem felizes e de crescer na graça de Deus, de serem fiéis à aliança feita com Deus, uma aliança onde homem e mulher se unem pela vida toda, tendo em vista o bem de ambos e a geração e educação dos filhos. E o DJC, hoje, sob a graça do Espírito Santo, tem essas portas abertas, tem essa porta aberta para acolher os casais. E essa porta aberta, o discipulado de casais, está aberto para ajudar, para acompanhar casais neste crescimento. Hoje temos a dona Evanda e seu Derim, que estão à frente do casais como conselheiros. Temos muitos outros casais. Nós temos o discipulado de casais no Canidezinho. Nós temos o discipulado de casais na Palmácia. E nós estamos buscando cada vez mais fortalecer para quê? Para que outros possam ir crescendo, que a família vá se constituindo, alimentados pela palavra de Deus, para que possam se constituir a família que Deus quis. O discipulado de casais é uma grande fraternidade de fraternidades, onde o casal ajuda o casal a crescer, a conhecer a palavra, a serem apoio na hora de dificuldades conjugais. Na ajuda mútua, no aconselhamento, no acompanhamento, no acolhimento de casais que vão chegando e que muitas vezes desistiram de lutar por aquilo que na bênção matrimonial prometeu ser para sempre, mas que as dificuldades da vida foram levando por outro caminho, quantos casais foram se perdendo. E nisso eu convido a você a escutar o testemunho da Zuleide do Neto. Para quem conhece a Zuleide do Neto, quem escuta que já é do discipulado, e se você não conhece, você é convidado a conhecer. Hoje eles são um casal de Deus, mas que passaram por muitas dificuldades e que aprenderam a ser de Deus e a ver o crescimento no matrimônio, onde o matrimônio deles, a vocação familiar foi alimentada pela palavra no discipulado. Por isso eu convido a você a escutar com muita atenção o testemunho destes nossos dois irmãos. Graça e paz. Meu nome é Zuleide. Sou discípula comprometida de aliança dentro da obra Discipulado de Jesus Cristo. E sou casada com Valdemar Neto, também discípulo comprometido. Hoje, podemos dizer que o nosso matrimônio é alicerçado nos caminhos do Senhor. Mas para isso, foi feito uma caminhada. Quando nos casamos, eu costumo dizer que eu só tinha esposo
até sexta-feira, porque ele bebia muito. E da sexta-feira em diante, final de semana, ele se dedicava a jogar futebol, bebidas e amigos. E no início, eu entrei na dele também. Até beber comecei. Até que um dia eu me senti envergonhada de ver meu esposo servindo de palhaço para... E comecei a conversar com Deus. E fui questionada como era que eu queria que meu esposo deixasse de beber, fosse liberto do alcoolismo, e tomei um propósito, ou melhor, eu firmei um propósito com Deus e me tornei intercessora de minha família. Meu filho William era pequeno. Íamos para a missa todos os domingos. E na hora da consagração eucarística, eu pedi a Jesus que transformasse a vida de meu esposo. E uma das que me sustentou neste período difícil foi Eclesiastes 4, versículo 9, que diz assim: vale mais estar a dois do que estar sozinhos, porque dou proveito do seu trabalho. Esta leitura me fortalecia muito, pois eu já tinha desistido do meu matrimônio. Eu queria já dar um basta, eu estava para terminar. E essa leitura me fortalecia. E em um certo dia, nós fomos para a missa juntos. E na hora dos comunicados, Padre Marcos fez um convite que quem fosse casado tinha encontro todas as sextas-feiras na Capela Imaculada Conceição. Eu já não acreditava muito mais nas promessas do meu esposo, quando falava que ia deixar de beber. Então, numa certa sexta-feira, o Espírito Santo fez com que ele fosse um homem sábio. E ele me convidou para tomarmos sorvete. E eu fui. Ao voltarmos, me chamou, diz o Padre Marcos, fez de propósito. Me chamou para entrar na igreja, pois já estava aberta. Eu relutei por um bom momento, mas entramos. Aí Jesus, o nosso mestre, olhou de braços abertos na pessoa do casal Francisco e Edilene, casal sábio, iluminado. E deste dia em diante, o DJC nos resgatou do lamaçal da morte e nos devolveu a vida matrimonial. Depois, demos seguimento à nossa formação com o casal Seldeirinho e Dona Evanda, os quais ajudou bastante em nossa formação. Somos muito gratos ao DJC por ter salvado o nosso matrimônio. E hoje evangelizamos novos casais para o reino de Deus. Bendito o nome de Jesus. Continuando esse testemunho, meu nome é Neto, Valdemar da Silva Neto. Encontrar Jesus, fazer parte do discipulado, é como que ter acertado na loteria. Muita gente na loteria, pois
temos vida plena em Jesus Cristo, conseguimos nosso lugar para morar, pois morávamos de favor. E eu sempre digo, entrar na porta do DJC, do Discipulado de Jesus Cristo, foi entrar na porta do céu, pois o Discipulado de Jesus Cristo é uma grande fonte de graça e de bênção para aqueles que se abrem. E graças a Deus, não porque merecemos, mas porque Ele nos escolheu, nós hoje fazemos parte da linha de frente do DJC, extensões, e estamos interlaçados e guiados pelo esse Espírito de paz, de unidade. Nosso matrimônio é uma bênção, nossos filhos são frutos da graça de Deus. Somos felizes e continuamos na missão, cada dia pedindo a bênção do Espírito Santo, o discernimento, para sermos fiéis naquilo que Deus nos chamou. A nossa vocação é ser santo, ter uma família santa. E o discipulado de Jesus Cristo nos ajuda a dar esses passos. É o discipulado que sustenta na caminhada, sendo e formando discípulos no caminho da palavra de Deus. E nós agradecemos a Deus. E somos muito gratos ao discipulado na pessoa do Padre Marco e de todos os outros irmãos que estamos juntos. Deus abençoe a todos. Graças. E depois desta conversão do meu esposo, nós tivemos ainda o nosso filho André, que é filho, como diz a Leila, da misericórdia, porque é um menino abençoado. Nossos filhos são bênçãos de Deus. Graças. Para a glória de Deus, Neto e Zuleide encontraram na caminhada DJC o sentido da vocação matrimonial e familiar. E esta foi enriquecida, meus irmãos, como vocês acabaram de escutar, para que os filhos encontrassem e assumissem a sua própria vocação. O William, que é o filho mais velho, é discípulo comprometido de aliança da obra. O André, que é o filho da misericórdia, como eu sempre gostava de dizer, porque é fruto já da conversão do casal. Foi presente de Deus mesmo. Não que os dois são presentes de Deus, mas o André já nasceu nesse novo contexto, onde Deus estava presente ali na família. Senhor, confiaste-me. Aqui tem os outros tantos que ganhei. Zuleide e Neto ganharam para Deus os próprios filhos, como também foram canais para outros irmãos de sangue, como Mauro, que é irmão do Neto, com a sua esposa Dora, o Batista com a sua esposa Maria, que são da obra também, que são testemunhos vivos do que a graça de Deus pode fazer na vida familiar. E hoje eles continuam como pais espirituais em extensões diferentes, mas com a sublime missão de serem e de formar discípulos, casais, jovens, a serem de Deus, orientados, movimentados pela palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, para que o povo de Deus seja sempre reavivado e possam desenvolver integralmente a sua vida cristã batismal, que possam viver a sua vocação, a sublime missão de ser de Deus. Então, se você, meu irmão, que agora nos escuta, ou que pode nos escutar depois, que alguns irmãos irão compartilhar, é casado, está noivo, quer conhecer o DJC, quer ser parte do discipulado de casais, você pode acessar o nosso portal www.djcbrasil.com.br e lá você vai encontrar os endereços de nossas casas, de nossas extensões e missões, entrar em contato para também ser parte desta família, para poder crescer e a sua família ser essa bênção de Deus, daquilo que Deus escolheu para você. E como canta, né, o Padre Zezinho, que a família comece e termine sabendo onde vai, que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Este trechinho aqui que reflete um pouco da vida e do testemunho das Zuleide e do Neto, de tantos outros casais, dos nossos conselheiros, Evandro e Derim, e de todos aqueles que foram chamados a ser pais e mães nesta grande vocação de serem, de multiplicar filhos para Deus, de Deus.
Por isso eu convido a você a rezar hoje, nesse momento, pela sua família. Consagra a tua família ao coração de Deus, Senhor, que tu possas visitar a minha casa, a minha família, os meus pais, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos. Peço, Senhor, para que eles possam ser restituídos na tua graça, salvos no teu amor, Jesus. Eu creio que tu pode fazer grande obra na vida da minha família, na vida do meu casamento, Senhor, na minha relação conjugal. Tantos irmãos que podem estar nos escutando agora, que está com dificuldades no seu matrimônio, mas crê no poder de Deus, crê no possível de Deus. Reza, consagra. Você precisa ser uma mulher de oração, você precisa ser um homem de oração. Nenhuma relação ela se fortalece, se constitui sem a vida de oração, sem a graça de Deus, sem estar sendo refontizado no amor de Deus. Reza também por aquele casal que você conhece, que sabe que precisa de oração agora. Senhor, abençoa as famílias, abençoa aqueles casais, Senhor, que hoje passam por grandes necessidades, aquelas mulheres que infelizmente sofrem tantas vezes agressões físicas, agressões verbais. Senhor Jesus, que a tua graça possa operar sobre todas as famílias, que a tua graça possa operar sobre todos os pais hoje, Jesus, neste dia, eles que foram constituídos a serem chefe da família, que possam ajudar a família a crescer no amor, que os pais carreguem nos ombros a graça de um pai, o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Como reza esta canção, Senhor Jesus, constitui e abençoa as nossas famílias agora. Tudo te entregamos, Deus. Recebe, acolhe as nossas famílias e derrama a tua graça para que elas sejam restauradas para serem santuários da vida. Vem com a tua graça, vem com o teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Te entregamos, consagramos a Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, as nossas famílias, vossas são, vossa é, a minha família vossa é. E rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja canal da graça de Deus na sua família. Seja canal do amor de Deus em outras famílias que você é levado a evangelizar. O DJC é chamado a evangelizar. Seja esse canal da bênção de Deus. Divulgue o nosso podcast. Faça com que outros casais, com que outras famílias possam vir ao convívio do Senhor, possam conhecer o discipulado. Então, fiquem com Deus, foi o nosso podcast de hoje. Graça e paz e até o nosso próximo encontro sobre a graça de Deus e da Virgem Maria.